Senhora acadêmica, mestríssima Cleonice Berardinelli, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, amigos da academia que nos assistem pela internet, estamos dando início a mais uma conferência, a conferência de encerramento do ciclo Vozes Românticas na Literatura Brasileira. Hoje, com a conferência de Antônio Carlos Sequim, coordenador do ciclo, e aí se justifica a minha presença aqui, como regra 3, na condição de responsável pela programação e, sobretudo, a pedido do meu amigo, do meu querido amigo Antônio Carlos, que coordenasse esta mesa. Antônio Carlos Sequim é professor emérito da UFRJ, é doutor em letras pela mesma universidade. Várias vezes escolhido como patrono e paraninfo dos formandos da Faculdade de Letras do UFRJ. Poeta com 6 livros publicados, destacando-se Todos os Ventos, Poesia Reunida, 2002, que obteve os prêmios da Fundação Biblioteca Nacional, da Academia Brasileira de Letras e do PEN Clube do Brasil para melhor livro do gênero, publicado no país em 2002. Não é pouca coisa. Ensaísta, autor de João Cabral, A Poesia do Menos, ganhador de 3 prêmios nacionais, Poesia e Desordem, escritos sobre poesia e alguma ficção, e Memórias de um Leitor de Poesia. Organizou edições de antologias e obras completas de Castro Alves, Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto e Ferreira Goulart. Proferiu mais de 400 palestras em quase todos os estados do país e no exterior. Foi professor convidado das universidades de Barcelona, Bordeaux, Califórnia, Lisboa, Mérida, México, Los Angeles, Nápoles, Paris, Sorbonne, Rennes e Roma. Autor de centenas de textos publicados nos principais periódicos literários brasileiros e internacionais. Eleito para a cadeira 19 da Academia Brasileira de Letras em junho de 2004, é membro titular do PEN Clube do Brasil, da Academia Carioca de Letras e membro correspondente da Academia de Letras da Bahia. E eu vou acrescentar, o que ele não acrescentou aos currículos, que ele é parte integrante do currículo dos 3 conferencistas que o antecederam, como ele mesmo explicitou aqui. Ivan Junqueira, que nos brindou com uma palestra sobre a importância de José de Alencar, Alcmeno Bastos, que falou de Gonçalves Dias, eu troquei onde eu disse José de Alencar, ouça-se Gonçalves Dias, onde eu diria Gonçalves Dias, ouça José de Alencar, que foi o objeto da palestra do Alcmeno Bastos. E a última conferência, que foi da Marlene de Castro Correia, minha professora Marlene de Castro Correia, desculpem os primeiros sinais de senilidade, Marlene de Castro Correia, né, que nos falou aqui de Álvares de Azevedo, pelo menos disso eu lembro. Antônio Carlos Sequim nos vai falar dos adeuses, mas o título da conferência é O Adeus de Castro Alves. Com a palavra, para a nossa satisfação, Antônio Carlos Sequim. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, meus familiares, senhoras e senhores, meus amigos. Agradeço duplamente a apresentação de Domício Proença Filho, pela generosidade com que resumiu aí a minha trajetória profissional e por ter concordado em ser o coordenador dessa sessão final do nosso ciclo sobre o romantismo na literatura brasileira. Preliminarmente, eu aviso a todos que foi distribuída uma folha com 3 poemas e seria desejável que todos tivessem essa folha para poder acompanhar melhor alguns comentários. E aqueles que não têm, eu já solicitei aqui que discretamente a produção consiga
aviar esse material a tempo de todos poderem, nas mesmas condições, acompanhar aqui os comentários. E a proposta é o Adeus de Castro Alves. E a poesia romântica não deixa de ser, a seu modo, uma sucessão de adeuses. Adeus à pátria, na Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, Adeus à vida, se eu morresse amanhã, de Álvares de Azevedo, Adeus de Teresa, também, de Castro Alves, Adeus à infância, nos meus 8 anos, de Casimiro de Abreu. A proposta aqui inicial é que, em O Adeus de Teresa, além, famosíssimo poema, né, do cânone romântico, além da despedida dos amantes, também vai haver um adeus às convenções românticas e de quais eram os papéis predeterminados para o masculino e o feminino. Então, os amantes se despedem e também vão se despedir de uma certa maneira de ver o papel do homem e o papel da mulher na lírica romântica. Mas, para percebermos como a cena do amor romântico vai ser desfeita, precisamos antes saber como ela foi montada e aquilo que a caracteriza. Eu vou convidar todos nós aqui para um baile romântico, desdobrado em 3 atos ou movimentos, sob a batuta de 4 poetas, 3 deles ausentes do cânone da nossa poesia. Num primeiro momento, em que teremos a montagem da cena em que vai surgir a Virgem idealizada, o texto, ou o nosso maestro, será Bernardo Guimarães, que integra, todavia, o cânone da ficção com a escrava Isaura, mas é injustamente esquecido no cânone da poesia. Num segundo ato, nós vamos ler um poema em que os desejos sufocados parecem querer emergir contra a vontade do poeta, um poeta pernambucano, Vitoriano Palhares, também ausente do cânone e rigorosamente contemporâneo de Castro Alves. E, finalmente, na terceira parte, ou no terceiro ato, a prática amorosa desreprimida com Castro Alves e o seu Adeus de Teresa, acrescida de um surpreendente epílogo. Pelo menos assim eu achei, e talvez vocês também possam pensar algo parecido. Bom, vamos abrir o nosso pano do teatro metafórico para que entre, com muita percussão, a Orgia dos Duendes, de Bernardo Guimarães. É um poema longo, aqui só há fragmentos, da pouco explorada vertente demoníaca do nosso romantismo. E esse texto narra uma festa grotesca, um baile de mortos que retornam sob forma de animais estranhos e repulsivos. Temos a mula sem cabeça, temos o lobisomem, temos o jacaré, né? E esses personagens vão confessar o que fizeram de sórdido na vida: crimes, vinganças, traições. E, no meio de todas essas graves infrações sociais, um traço vai unir ou identificar os personagens. Todos eles tinham sido luxuriosos. Todos em vida haviam se entregue aos apelos do corpo de um modo devasso e desenfreado. O poema apresenta um balé macabro em que cada personagem tem momentos de protagonista. Sobe a cena, narra as peripécias da sua vida. Nesta folha, eu transcrevo o clima desse ritual, ao mesmo tempo tétrico e alucinante, até que o baile seja bruscamente interrompido pela chegada da morte, montada numa égua amarela, e depois da morte teremos um outro e surpreendente personagem fechando a cena. Vamos então ouvir um pouco dessa Orgia dos Duendes, de Bernardo Guimarães, que é o texto 1 que vocês têm em mão. 1000 duendes dos antros saíram, batucando e batendo matracas, e 1000 bruxas uivando surgiram, cavalgando em compridas estacas.
já ressoam timbales e rufos, ferve a dança do cateretê, taturana batendo os adufos, sapateia cantando olerê, do batuque infernal que não finda, turbilhona o fatal rodopio, mais veloz, mais ainda, ferve a dança como um currupio. Hediondo esqueleto aos arrancos chocoalhava nas abas da cela. Era a morte que vinha de tranco, amontada numa égua amarela. Fora, fora, esqueletos poentos, lobisomens e bruxas mirradas, para a cova esses ossos nojentos, para o inferno essas almas danadas. E aos primeiros albores do dia, nem ao menos se viam vestígios da nefanda, asquerosa folia dessa noite de horrendos prodígios. E na sombra daquele arvoredo, que ainda há pouco viu tantos horrores, passeando sozinha e sem medo, linda virgem cismava de amores. Todo o texto apresenta uma poderosa orquestração rítmica de várias percussões, não só pelo conteúdo de matracas, timbales e batuques, mas também pela forma do poema, que vai intensificar a percussão. E de que maneira? A prática de eneassílabos anapésticos. Dito de maneira mais trivial, versos de 9 sílabas com 2 fracas e uma forte, herdada da tradição métrica greco-latina, que eram 2 breves e uma longa. Transpondo para o português, teremos 2 átonas e uma tônica, e a sílaba forte vai cair sempre no mesmo lugar, para o batuque, na terceira, na sexta e na nona. Observe aí, 1000 duendes dos antros saíram, batucando e batendo matracas, e 1000 bruxas uivando surgiram, cavalgando em compridas estacas. Né? A percussão do 3, do 6 e do 9. Vocês observaram aí com clareza que nas 3 primeiras estrofes há o clímax da festa, antes da chegada da morte. E a cena se desenvolve num presente perpétuo, porque a partir da segunda estrofe, todos os tempos verbais estão no presente do indicativo ou no gerúndio, que é uma maneira de apresentar vivamente o quadro, né, como algo que estivesse ocorrendo naquele momento diante do espectador. E nessa festa sensorial, observem também a profusão de aliterações e de coliterações, batucando, batendo, cavalgando, compridas, né? Infernal, finda, fatal, ferve. Então, há uma melodia aí dos fonemas que se repetem, há um ritmo que se reitera para que a forma do poema entre nesse ritual também que o próprio conteúdo está apontando. Na segunda parte, 2 estrofes seguintes, a decretação do fim do baile ou da orgia dos duendes. Mas é um dado curioso, porque ela, a morte, que vai restabelecer a ordem e acabar com o barulho, ela faz a repressão trazendo no corpo aquilo que é proibido, que é o chocalho. Então, é um juiz que reprime, mas que, ao mesmo tempo, entra na festa, porque a morte, chocoalhando o esqueleto, não deixa de estar, digamos, cedendo aquilo que ela está condenando, né? Ela quer a paz, quer o silêncio, e o corpo dela está querendo o batuque ainda que marcou todos os demais protagonistas. Ela critica, e podemos dizer que, até involuntariamente, ela acaba fazendo parte desta festa que ela quer interditar. É uma festa só de instrumentos populares. Vocês viram aí, né? O chocalho, as matracas. E qual é o instrumento do narrador ou do poeta? É a língua. Então, a língua também vai se popularizar para ficar em sintonia com o ambiente narrado. Vai se popularizar como? Através da incorporação de formas populares, como a morte que vinha amontada num cavalo, né? Nós temos aí esse A protético. Em outros momentos do poema, que eu aqui não transcrevi, Bernardo Guimarães vai falar de sobear, em vez de assoviar, com a férese do A. Em outro momento ainda, ele vai falar de abóbora, para rimar com cobra.
né? E fazendo a síncope da abóbora, ele está incorporando esse registro coloquial e distenso, bem similar à popularidade desses instrumentos que também estão soando dentro do poema. A morte, ela é imperativa e categórica no seu desejo de limpar a cena do mal. Fora, fora, para a cova, para o inferno. Ou seja, e aí é um elemento interessante, de todos os perigos que esses mortos ressuscitados traziam, de todos os perigos, e que até fez a morte querer matá-los pela segunda vez, o elemento mais ameaçador, o elemento que levou a morte a se enfurecer é a música, né? É a dança. Foi aquilo que causava o incômodo pelo poder dionisíaco dessa música que levou a morte a querer reprimi-la para criar uma cena idílica e purificada com a entrada da Virgem no final do poema. E aí, nessas duas estrofes finais, entra em cena uma paisagem já limpa. A Virgem perto de um arvoredo, e eu pulei uma estrofe em que aparece o cantar de um passarinho, né? Então, limpa uma paisagem silenciada, desses batuques perigosos, né? Uma paisagem silenciada para uma Virgem silenciosa. Há um dia novo, uma paisagem nova, uma personagem nova para ocupar a cena do poema. Mas eu chamo a atenção para um detalhe aqui. Essa Virgem, tão cândida, tão pura, ela está fazendo o quê? Está pisando um terreno repleto de restos e de escombros, repleto de veios subterrâneos. Eu diria que a Virgem caminha sob o terreno minado do desejo, fantasmas e demônios de um desejo fora de controle. Evidentemente, é um desejo invisível, mas que está ali, a seus pés. Está ali, latente. E quem sabe se, enfeitiçados pela música, esses fantasmas poderiam de novo renascer e subir à cena para atrapalhar o ideal de pureza e de ascetismo até que essa Virgem representa. Esses fantasmas da libido associados à vertigem da música é o que veremos em nosso segundo movimento, o nosso segundo baile de Vitoriano Palhares, esse poeta pernambucano, contemporâneo de Castro Alves, e nós vamos então agora ler e ouvir a polca Uma Virgem. Essa polca é cicuta cheirosa, que seduz, embriaga e faz mal. É carinho de aragem maldosa, que desfolha as boninas do val. Sei que a polca é por muitos amada, mas a polca é uma vil cortesã. Não te entregues a beijos de fada. Olha, a polca é invenção de Satã. Ouvimos não uma polca de Satã, mas uma polca alemã, né? Um discurso claramente condenatório e prescritivo, em que o título já inclui o destinatário a uma virgem. É como se o tema da Virgem, herdado do poema anterior, tivesse saído do campo e entrado na cidade, trazendo do outro texto, inclusive, aquela tensão entre uma natureza pura e uma natureza corruptora. No poema anterior, eram as covas com os animais e o arvoredo da Virgem. E nesse poema nós temos as boninas do vale, que devem preservar a virgindade de suas pétalas, contra a aragem maldosa, né? Então, outra vez, com outra cara, essa contraposição de uma natureza boa, que deve ser preservada, e de uma natureza corruptora. E se na estrofe 2 do Vitoriano Palhares a natureza desaparece, reparem que ainda assim o poeta enxerga na dança, entre aspas, civilizada, que é a polca, o mesmo componente demoníaco que Bernardo Guimarães havia localizado nas danças bárbaras. Lá,
Batuque Infernal, e aqui Invenção de Satã. Então, com uma aparência tão diferente, esses poemas estão reelaborando temas e formas parecidas. E há ainda outra coincidência, é que se no primeiro poema a morte condenava a orgia, mas entrava sem querer na dança, chacoalhando o seu chocalho do esqueleto, aqui também o poeta recrimina a polca, no conteúdo, a invenção de Satã, mas na enunciação ele não resiste e também se deixa levar pelo ritmo que ele condena, porque ele se vale do mesmo andamento de eneassílabos anapésticos do poema anterior. Ele entrou na dança do Bernardo Guimarães. 1000 duendes dos antros saíram, sei que a polca é por muitos amada. Batucando, batendo matracas, mas a polca é uma vil cortesã. Então, com ambiente diferente, ele vai reproduzir o eneassílabo, marcando a terceira, a sexta e a nona, da mesma forma que Bernardo Guimarães o fizera. Vamos agora para um terceiro baile, onde vai ocorrer o Adeus de Teresa. Logo de início, no título, vocês observem as aspas em torno da palavra adeus. Que aspas são essas? Aspas, na língua portuguesa, têm duas funções, né? Ou você usa para repetir a fala alheia, então, entre aspas, vem um diálogo de alguém, ou também você usa para ironizar a fala alheia, ou a sua própria, né? Quando você quer dizer uma coisa para significar o contrário, você coloca essa palavra entre aspas. Ah, você está linda hoje, se a pessoa estiver feia. Aí, linda, entre aspas, está tendo a função da ironia. A gente vai perceber que aqui no texto, de algum modo, essas duas possibilidades das aspas, a aspa irônica e a aspa como reprodução da fala, elas vão convergir. Antes, é preciso destacar que quase todos os biógrafos de Castro Alves, e nesta casa aqui nós tivemos ao menos 4 biógrafos de Castro Alves, né? Xavier Marques, Afrânio Peixoto, Alberto da Costa e Silva e Pedro Calmon. Então, os biógrafos de Castro Alves comentam que este poema, O Adeus de Teresa, se reportaria ao fim do romance de Castro Alves e Eugênia Câmara, uma atriz portuguesa que foi sua grande paixão. Entre muitas idas e vindas amorosas, ela rompeu com o poeta e se uniu ao maestro da sua companhia teatral. Nós passamos do cateretê à polca, vamos agora da polca à valsa. E no mesmo compasso, nós deixamos para trás o eneassílabo sincopado para entrar no andamento majestoso do verso decassílabo em língua portuguesa. O Adeus de Teresa. A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus. E amamos juntos. E depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala, e ela, corando, murmurou-me adeus. Uma noite, entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu, era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa, e ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do império, mas um dia volvi aos lares meus. Partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela, chorando mais que uma criança, ela em soluços murmurou-me adeus. Quando voltei, era o palácio em festa. E a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei. Ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que eu vi Teresa. E ela, arquejando, murmurou-me adeus. São Paulo, 28 de agosto de 1868. Vocês observaram aí todos a grande mudança no tratamento da cena romântica.
desaparece a questão central nos textos anteriores da virgindade. Essa condição da virgindade é irrelevante para a vivência extremada dessa paixão. O prazer em Castro Alves perde aquela aura culposa de invenção de Satã e se torna divinal. Gozos do império, prazer divinal. E alguns mitos do amor romântico serão aqui lançados só para serem desconstruídos, como vamos ver daqui a pouquinho. Retornemos rapidamente a essa estrofe 1. A vez primeira que eu fitei Teresa. Verbo fitar, né? O fitar frente à Virgem costumava ser estático, com X, exatamente porque depois era estático com S. Quer dizer, diante do êxtase daquela figura da Virgem, né, do êxtase do estático, o poeta ficava estático, parado pela intangibilidade do seu objeto de desejo. Aqui não. O fitar gera logo uma ação, que é um mergulho no giro da valsa. E a valsa, no espaço público, é o tempo erótico por excelência, permitindo aproximações, recuos, piscadelas de olho, flertes e insinuações. A imagem da natureza, que até então, no regime romântico, era sempre dual, corruptora ou redentora, aqui, em Adeus de Teresa, não apresenta nenhuma cisão. Essa cisão entre o bem e o mal. A natureza é apenas essa força irresistível, sem qualquer componente punitivo ou judicativo. É inevitável, aspas, como as plantas que arrasta a natureza. Não é bom nem é mal, é assim. Assim é a força da paixão. E se o leitor for arrastado muito depressa pela conversa do Castro Alves, né, pode não perceber certos detalhes e malícias do texto. Eu chamo a atenção para a sutileza desse verso 4 da estrofe 1. E amamos juntos e depois na sala. Repare aí, verbo na primeira pessoa do plural. É tão difícil no romantismo eles amarem ao mesmo tempo, né? Sempre o poeta ama aquela que não quer amá-lo, ou ela ama o poeta que não deseja. Aqui eu tenho a primeira pessoa do plural, né? Amamos, ainda reforçado pelo adjetivo juntos. Mas uma curiosidade, onde eles se amaram? Em qualquer lugar, menos na sala. Porque o poeta, né, é literalmente reticente quanto a este local, né? E amamos juntos, reticência, e depois na sala. Portanto, se eles retornam para a sala depois, estiverem em algum outro lugar que não está dito aqui pelo decoro do poema, né, para situar onde se deu esse intercâmbio amoroso entre o poeta e Teresa. E quando ele treme, a tremer com a fala, esse tremor não é pela hipótese do encontro da amada, como acontecia com os poetas românticos, ultrarromânticos, né? Porque ele treme quando vê, aí ele desmaia, aí ela acorda e ela desmaia e ele acorda, né? Então fica assim um desencontro absoluto, né? Aqui não, esse tremor ou esse tremer é exatamente pelo desencontro, pela possibilidade de ele perdê-la, e não pela oportunidade de ele já ter amado a própria Teresa, né? E quando ele fica com a hipótese da perda, vai gerar também no texto o primeiro adeus da estrofe 1, e ela simplesmente repete adeus. Então ele diz uma palavra, entre aspas, e ela repete essa mesma palavra. E ela repete corando. Ela está com pudor, né? Avermelhada, por inexperiência ou por pudor. E esse poema desenvolve um belo jogo cromático, porque na estrofe 1 ela está corando, na estrofe 2 ela está pálida, e na estrofe final, diante do céu azul, ela vai estar branca. Então, uma palheta discreta de cores disseminada aí, no texto, né? E nessa estrofe 2, quando deixa de estar corada, portanto, já tem uma outra prática mais constante com o poeta, né? Ela também vai sair do espaço público do baile para o espaço privado da alcova.
né? Então, muda a cor e muda o ambiente. Vermelha em público e pálida na intimidade. Mas notem que, apesar da reciprocidade dessa paixão, desse amamos juntos, o domínio da relação até agora é masculino. E por que é masculino? Porque cabe ao homem administrar os protocolos de partida e volta, e reencontro. Eu diria, o homem domina o timing dessa vida amorosa. Quando ele parte, quando ele se afasta, ele pode dizer adeus a ela, mesmo que seja falso, porque tem certeza de que ela vai esperá-lo. Passivamente o espera. E é sintomático nesse movimento esse verso: a Deus lhe disse conservando-a presa. Então, ele vai embora e ela continua presa. E se você perceber aqui a fala, né, o registro da fala da língua portuguesa, conservando-a presa tem também uma bela ambiguidade, porque esse conservando-a, como está no texto, pode ser um objeto direto, né? E o presa é um adjetivo, um predicativo desse objeto direto, mas pode ser conservando a presa, o a como artigo definido e a presa como aquele substantivo que ele está prendendo, né? A Deus disse, conservando a presa. Que presa é essa, né? É a aprisionada ou é a mulher que é espécie de uma caça desse homem, né? Ou uma prisioneira que está à sua disposição? E na terceira estrofe, nós vamos chegar ao ápice da intensidade da paixão através de signos delírio, prazeres e gozos. Porém, no meio do caminho dessa estrofe, exatamente no verso 3, surge o mais, aquele terrível mais um dia, o mais adversativo para dar a virada decisiva no enredo. Às noites de prazer se sucede agora o dia da perda, mas um dia volvi aos lares meus. Há essa referência que eu não acho muito clara no poema, aos lares meus, né? Ele tem mais de um lar, seria a casa dos pais, seria a casa da mulher dele. E o poeta não desdobra muito que lares seriam esses. Mas há um fato linguístico interessante, porque pela primeira vez vai se romper a simetria discursiva de ela repetir a palavra dele. Até então, ele dizia adeus, ela dizia adeus. Agora ele diz, voltarei, mudou a frase, e ele responde adeus. Ela responde adeus. Este, a meu ver, apesar de ser o terceiro, na verdade é o primeiro adeus de Teresa, porque os outros dois foram dele, e ela apenas ecoava a palavra pela qual ela não era responsável. Tá certo? Quando ele dizia adeus, a responsabilidade do adeus era dele, ele que decretava. Então não era o adeus de Teresa. Ela mimetizava, devolvendo para ele a mesma palavra que ele dirigia para ela. Aqui, então, neste momento, nessa virada do poema, as duas possibilidades que eu falei no início das aspas se concretizam. Adeus está entre aspas porque há a reprodução de uma fala. Mas essa fala era de um falso adeus até então, portanto, era de um adeus entre aspas. No início, né? Toda vez que o homem dizia adeus, ele estava dizendo até logo, não era um adeus verdadeiro. Daí essas aspas para dizer que esse adeus não era muito crível. O adeus verdadeiro, quem diz é Teresa. E ela diz, ironicamente, devolvendo ao homem como verdade aquela palavra que recebia dele como mentira. Está claro? Quer dizer, ele dava para ela o adeus que era mentira. Então ela devolve a mesma palavra, mas virada pelo avesso. Porque agora o adeus que ela recebia de mentira, ela devolve como um adeus que fosse de verdade. Na última estrofe, reparem que ele volta ao baile. É a mesma cena do início. Música, amor, ele chegou lá, deve ter ficado muito à vontade, né? Olha essa música que eu reconheço, olha ali Teresa, olha ali eu, mas não era eu, já era ele, né? Era um outro, era um novo par que se formava. Ela, com maiúscula e itálico, né? Ela, essa mulher idealizada, já estava numa outra história,
desfazendo, como eu tinha comentado no início, o mito romântico do amor eterno. Porque o mito romântico do amor eterno, aquele amor que foi a primeira vez, não conhece última vez, vai até a morte. Aqui não. E também, neste momento, há uma reversão da expectativa do papel da mulher submissa à ordem masculina. Por quê? Teresa, que foi vermelha na estrofe 1, tornou-se pálida na estrofe 2, e agora é branca de espanto na estrofe 4, Teresa, aqui, se afirma como dona de seu desejo, está com outro, e dona de seu discurso. Por quê? Porque pela primeira vez cabe a ela antecipar-se à fala do homem. É a única estrofe em que, antes de ele falar, ela já corta, né? Então, ela se antecipa ao que quer que fosse. Agora quem está falando sou eu. Agora é o meu desejo que vai ter voz nesse nosso diálogo. Então, no fim, enquanto Teresa valsava, o poeta dançou. O baile, aliás, né, sempre representou, a imagem do baile, né, sempre representou um território privilegiado para um regime de trocas e substituições, e não apenas amorosas. Então, até peço vênia aqui, né, ao querido Zé Murilo, para perguntar o seguinte: que episódio entre nós simboliza melhor a mudança de um regime político por outro, senão o famoso baile da Ilha Fiscal, de 9 de novembro de 1889, quando saía de cena a velha monarquia para a entrada da jovem república? No terreno literário, eu ousaria dizer que o baile de Teresa também representa uma transição do velho regime romântico para o novo regime realista. Ouvimos, então, agora e até aqui, o adeus de Teresa. Mas ainda nos resta algo a ouvir. Um adeus de Castro Alves, que fosse dele, porque aqui quem deu adeus foi Teresa. O adeus de Castro Alves, título dessa palestra. Sim, no dia 17 de novembro de 1869, portanto, mais de um ano após este poema de Teresa, Castro Alves, já separado de Eugênia, já mutilado com a amputação de um pé, Castro Alves vai ao teatro, disfarçado, assistir pela última vez a uma representação daquela que tinha sido a sua amada, Eugênia. Logo depois, transido de emoção, ele escreve um poema que se chama Adeus. Este é o adeus de Castro Alves, uma confissão dolorosa em que a arte e a vida se misturam. Eu leio para vocês um trecho do verdadeiro adeus de Castro Alves. Em meio aos risos e à festa e às gargalhadas da orquestra, que eu tinha esquecido, enfim, tomei lugar solitário no teatro. A orquestra, as luzes, o teatro, as flores, tu no meio da festa que fulgura, tu sempre a mesma, tu, meu Deus, não morri nesse instante de loucura. Tu vais em busca da aurora, eu em busca do poente. Queres o leito brilhante, eu peço a cova silente. Sinto que eu vou morrer. Posso, portanto, a verdade dizer-te, santa e nua, não quero mais teu amor, porém minha alma, aqui além mais longe, é sempre tua. Quase fecha-se a cortina, porém, neste baile, uma derradeira voz se insinua, pedindo passagem para subir à cena. Quem seria? No início da palestra, eu disse que traria textos de 3 poetas ausentes do cânone: Bernardo Guimarães, Vitoriano Palhares. O terceiro deles é uma mulher, uma poetisa, Eugênia Câmara, com 2 livros publicados, e que também registrou sua despedida a esse amor, num poema em que ela parece dialogar
com os dois adeuses de Castro Alves e em que lamenta o desfecho da relação. Cito trechos desse poema de Eugênia. Aquela noite, ó silêncio, noite de fel e de amor, em que dentro de duas almas houve um poema de dor. A multidão nos sorria e o meu ser estava contigo. Nesse olhar belo e sereno, minha alma encontrou abrigo. Eras o anjo doutra hora, e eu cairia a teus pés, se ainda mesmo moribundo, tu me dissesses, talvez, adeus, se um dia o destino nos fizer ainda encontrar, como irmã ou como amante, sempre, sempre me hás de achar. Catete, 17 de novembro de 1869, 2h da noite. Como na vida que imita a arte, a palavra final, o adeus, foi de Teresa Eugênia, escrevendo sobre os desatinos do destino, na solidão de uma madrugada de primavera, na cidade do Rio de Janeiro. Agora sim, e para sempre, cala-se a orquestra, apaga-se a luz e cai o pano. Belíssima leitura, hein? Mas, para seguir a orientação do coordenador titular do ciclo, eu vou começar pelo anúncio da futura programação da academia, que também é uma forma de defesa, né? Próxima conferência no Teatro Raimundo Magalhães Júnior, 4 de junho. Inicia-se o novo ciclo, agora o Bom Humor na BL, coordenado pelo acadêmico Cícero Sandrone, inclusive autor da sugestão. Coordenação do Regra 3, que aqui lhes fala, porque o conferencista será o acadêmico Cícero Sandrone, que falará sobre patronos e fundadores, o cômico e a paródia. No dia 6 de junho, quinta-feira, prossegue a série Música de Câmara na BL, teremos o trio, não sei se a pronúncia é correta, Michael Wood, que apresentará a obra de Rico Oswald, Alberto Nepomuceno, Camargo Guarnieri, Luciano Gallet e Francisco Mignone. 7 de junho, sexta-feira, o projeto Cinema na BL, o programa Cinema na BL, coordenado pelo acadêmico Nelson Pereira dos Santos. Na série Roteiro e Literatura será exibido o filme Amor nos Tempos do Cólera, adaptação do livro de Gabriel Garcia Marques. Eu não vou desconstruir o discurso do crítico e tampouco vou submetê-lo a juízo de valor, que entendo que não cabe. Eu vou apenas lembrar que, como todos ouvimos, Sequim contextualizou o tema dos vários adeuses do romantismo, que o tema Os Vários Adeuses do Romantismo, e contextualizou-os literariamente. Situou em 3 tempos didáticos e me fez o obséquio de apresentar até uma sinopse da sua própria conferência. Esses 3 tempos didáticos, eu vou sintetizar, não é? Trataram da montagem da cena no Amor Romântico, Bernardo Guimarães e o Mundo Demoníaco do Desejo. A segunda cena, a polca a uma Virgem, de Vitoriano Palhares. A terceira cena, o adeus de Teresa, aspectos biográficos. Desnecessário dizê-lo, desnecessário esmiuçar o que já foi dito com muita clareza. Apenas vou lembrar que ele contextualizou o tema literariamente, situou nesses 3 tempos didáticos, centrou suas considerações no desfazer-se do amor romântico, trouxe à luz textos injustamente esquecidos no cânone da poesia brasileira, dispenso-me de recitá-los, associou-os à luz do tema nuclear uns com os outros, portanto, fez uma ligação intertextual, uma comparação
um exercício de leitura comparada intertextual, permitiu-se, na metalinguagem da sua crítica, ou na linguagem da sua metalinguagem, se permitiu, que já é próprio do Sequim, um esbanjamento de metáforas felizes. E, mais do que isso, a dosagem certa das tensões entre o humor e a seriedade da sua crítica, descontraindo a todos nós, sem perder a densidade, centralizou os comentários na dimensão conteudística dos textos, privilegiou, como convém à boa crítica, o texto literário e não o sobre o texto ou as citações teóricas, e, ainda uma vez, para minha satisfação solidária, ele orientou sua leitura na microanálise textual, de base basicamente estilística, eu diria, na crítica apoiada na interpretação do texto, na boa e velha interpretação de texto, de base estilística, o que já se converteu também numa das tônicas de suas intervenções nesta casa, com, se me permitem o anglicismo, com perdão da má palavra, com insights enriquecedores. Trata-se de um resgate dessa abordagem do texto que emerge, a meu ver, revitalizada na palavra do crítico. Sequim sabe e saboreia o dizer do poema. Conhece os caminhos da crítica do texto, sabe-os como poucos. E, mais uma vez, iluminou com galhardia e com originalidade, Sequim, me permita lhe dizer, a opacidade do texto literário. Os aplausos que brindaram, com que você foi agraciado no final da palestra, são bastante demonstrativos e valem mais do que qualquer coisa que eu continue a dizer aqui. A casa, ainda uma vez, agradece. Muito obrigado pela beleza da sua conferência.